2 capítulos do livro de conceitos indeterminados em direito administrativo. Alguém chegou a ler? Alguém teve a oportunidade de, pelo menos, começar a ler? Não? Eu abri, professor, mas juro que não deu tempo de ler todo, porque eu vi que são longos. Eu li só algumas páginas iniciais. Tá eu estava com um monte de trabalho essa semana e deixei para ler final de semana. Tá certo, tá tranquilo, Agnes. Então, vamos tentar trabalhar com uma questão que é muito importante no direito administrativo, que são os conceitos indeterminados, mas que, infelizmente, têm sido trabalhados juntamente com a discricionariedade, o que não faz, ao meu modo de ver, nenhum sentido, né? Então, vamos primeiro construir uma ideia de conceitos indeterminados. Por exemplo, urgente. O urgente é um conceito que todos nós, intuitivamente, percebemos ser indeterminado. Mas é fundamental que ele seja preenchido em algum momento, porque determinadas situações, por exemplo, para você se emitir numa posse, numa desapropriação, você tem que alegar urgência, né, em ter aquele imóvel, né? A desocupação de um prédio que esteja com risco de desabamento é urgente. Vamos lá. O que é uma situação? Nós temos inúmeros outros conceitos indeterminados. Perigo. Perigo é uma situação que identifica algo que vai ser preenchido numa situação concreta. Por exemplo, nós podemos imaginar, sim, que perigo ele tem uma vastidão de possibilidades muito grande, mas em algum caso você terá certeza de que não há perigo. Por exemplo, não há perigo de contágio nessa aula, né? E por isso que ela é virtual. Então, você pode claramente ver que, mesmo sendo indeterminado o conceito, ele não se preenche minimamente a partir desse conceito. Já, por exemplo, o perigo em determinados momentos, o Supremo Tribunal Federal examinou ontem a questão do fechamento dos templos, né? Se é garantida a liberdade de culto e de religião, se haveria um dano grave, etc., para, na verdade, enfrentarmos uma situação de perigo. E aí o conceito já se torna, olha, a transmissão e como os cultos exigem ou pedem ou se acompanham de cânticos, e os cânticos podem provocar salivas e agrava-se o risco, etc., etc., etc. Então, isso foi preenchido a partir de determinados estudos técnicos. E houve um caso na Austrália, onde uma moça sozinha contactou mais de 100 pessoas num culto, né? Então, aí, evidentemente, havia uma situação de perigo, né? Então, mas, a rigor, todos os conceitos são indeterminados. E aí, como é que você resolve? Mesa é um conceito indeterminado? Sim, porque tem mesa retangular, tem mesa circular, tem mesa ovalada, tem mesas de madeira, tem mesas de plástico, sei lá, aquele material mais resistente, né? Tem mesas de pedra. Bom, mas quando você tem um alto grau de determinação, você diz que está diante de um conceito determinado. E quando há um baixo grau de determinação, de determinabilidade, melhor dizendo, nós dizemos que se trata de um conceito indeterminado, quando ele tem um baixo grau de determinabilidade. E vocês dirão, e com toda razão, e nós não temos a solução ainda para isso, que baixa determinabilidade
é também um conceito indeterminado, não é? Quer dizer, você não pode saber de antemão o que é de baixa, um conceito de baixa densidade, que nós chamamos de densidade conceitual. Então, existem, na verdade, conceitos que são mais densos e que vão se fluidificando. Por exemplo, morte é um conceito denso. As pessoas dizem, bom, ou está morto ou está vivo. Mas hoje a tecnologia foi transformando um pouquinho num conceito indeterminado. Já se fala em morte cerebral. Fulano de tal está com morte cerebral. Bom, não é possível dar ainda o óbito, porque a morte não é completa. Ainda há batimentos cardíacos, embora não haja nenhuma possibilidade de recuperação, é morte cerebral. Vejam que a tecnologia que parecia ser assim solucionadora em prol da determinação conceitual, ela já gera um certo grau de indeterminação. O que se deve se considerar morte? A morte dos órgãos vitais ou a morte cerebral chamada, não é? Quer dizer, então, é a tecnologia colaborando para a indeterminação de conceitos, não é? E vamos imaginar, filiação, A é pai de B. E aí você diz, bom, isso aí é um conceito determinado. Entre os judeus, antes do exame do DNA, se dizia que a maternidade era uma certeza, que a paternidade era uma presunção. Né? A maternidade era uma certeza e de que a maternidade era uma presunção. Né? Tanto que, para a crença cristã, católica, pelo menos, José não foi pai de Cristo. Maria foi mãe de Cristo, né? Mas José não foi pai de Cristo porque ele não nasceu de uma conjunção entre um homem e uma mulher. Ele teria, segundo os ditames bíblicos, sido inspirado pelo Espírito Santo. Fernando Pessoa, que é um autor que eu gosto muito, mas que é prontamente ou declaradamente agnóstico, tem um poema meio duro, disse Maria não era uma mãe, era uma mala. Ou seja, na verdade, ela guardava. Né? E hoje, certos conceitos indeterminados passam a se criar. Eu pergunto, por exemplo, se vocês acham que paternidade é um conceito determinado e que é apenas uma questão biológica. A pergunta que eu faço a vocês é a seguinte: o doador de sêmen em bancos anônimos é pai? Se verificado, se vazada a informação de quem pode ter sido, por semelhança física, algum suposto filho resolve fazer essa identificação, ele será considerado pai? A resposta... Diga. Eu acredito que não. Inclusive, no caso da adoção, tem uma solução semelhante. Por isso que eu acredito que seja um conceito indeterminado em alguns aspectos. Eles se baseiam na ideia de afetividade, que seria, no caso, um conceito social de afetividade, para poder justificar essa decisão. Perfeito, Jordan. Então, o conceito migra do biológico para o afetivo, né? Vejam que é uma inversão fenomenal. Sempre se dizia que o afetivo deveria traduzir o biológico, né? Que o afetivo decorria do biológico. E hoje você dá preferência ao afetivo, você tem a paternidade afetiva mesmo, reconhecida, fora, inclusive, dos limites da adoção, né? Uma suposta paternidade afetiva, e uma ausência de paternidade biológica, mesmo sem uma paternidade biológica, sem nenhum afeto, sem nenhum carinho. Os americanos chegam a falar de pai espermático, isso é de lascar, né?
quer dizer, de pai espermático é uma coisa, mas ela diz bem, quer dizer, para mostrar, até porque a doação de sêmens não seria, na verdade, estimulada se houvesse um risco de alguém ser pai. Claro que há aberrações e aí os hard cases acontecem. Houve um caso de um médico, que resolveu inocular o próprio sêmen em suas pacientes e daí, como era uma região muito pequena, nasceram, ao que se calcula, mais de 100 meninos com incrível semelhança física com o médico, né? Então, numa região pequena, né, ele cometeu a loucura de ceder o próprio sêmen para, na verdade, porque ele disse, olha, no meu eu confio, eu tenho rigidez de saúde, eu me cuido, é melhor do que tomar um sêmen. E resultado, criou-se um imbróglio terrível por essa questão. E, às vezes, até alguns conceitos que são, digamos, que migram para o subjetivismo religioso, eles têm uma essência, fundamentalmente, que vocês vejam que dizem, conceituar, os latinos diziam com muita razão, os romanos antigos, omnis definitio periculosa est. Toda definição é perigosa, porque você fecha um círculo e deixa tudo que está de fora, e depois você vai ver se isso funciona ou não. Então, por exemplo, o incesto é o grande tabu sexual na maioria das religiões, inclusive de crenças não cristãs, etc, etc, etc. Qual é a razão, digamos, objetiva dessa repulsa que todos nós temos ao incesto? Na verdade, a base biológica de que a junção de dois genes semelhantes, não é? Então, se irmão tem relações com irmã, ele vai transmitir para o filho um gene que teria características recessivas, mas que juntos passam a ter características dominantes. Vale dizer, quando você, na verdade, mantém relacionamento com uma pessoa de gene completamente diferenciado, aquele gene recessivo vai permanecer recessivo. Mas a junção de dois genes recessivos pode gerar um gene dominante, né? Quer dizer, essa é uma perspectiva pela qual se diz, olha, filhos de incesto são, na verdade, ou tendem a ter problemas de saúde, tendem a ter deficiências, porque tudo aquilo vai se agravar pela similitude de problemas, e todos nós temos problemas genéticos que nunca vão aparecer, né? Mas se juntarmos com alguém que tem os mesmos problemas genéticos, isso, na verdade, vai explodir numa contingência maior. Daí a crença ou o suporte religioso de que não se deve ter o incesto. Por exemplo, a comunidade judaica não come carne de porco. E se diz, está nas escrituras. É porque as escrituras tinham também a proposta de seguirem padrões de higiene da época, não é? Então, se imaginava que o porco era um animal, até hoje se diz, né, de que ele agrega ou aloja uma bactéria altamente danosa para o cérebro, né, desde que ela não tenha sido cozida e nem de uma outra forma, né? Então, isso se transpôs para um cânon religioso, né? Isso se transpôs para um cânon religioso. Então, a origem dos conceitos é uma coisa absolutamente histórica, não é? Quer dizer, não há um conceito de per si, há um conceito construído historicamente, quer dizer, os conceitos eles têm um débito imenso com a história, e aí às vezes a gente pensa disso, qual é o papel da história do direito? É nos fazer revelações que aparentemente
não viriam se nós não conhecêssemos essa história. Então, eu vou um pouco adiante com vocês, dizendo que o conceito depende muito da sua história, né? E da situação fática também, né, professor? A situação fática, das circunstâncias. Toda circunstancialidade vai gerar um conceito. Então, eu adoro a frase de Ortega y Gasset, que diz assim, eu sou eu e minhas circunstâncias, ou seja, eu sou agregado das minhas circunstâncias. Também no plano normativo, no plano dos conceitos, os conceitos são circunstanciais. Os conceitos são circunstanciais. Por exemplo, foi preciso o Superior Tribunal de Justiça dizer, o que para mim parecia óbvio, que ao você, nos estádios de futebol, elogiar a genitora do árbitro, não estava cometendo crime de injúria, né? Não estava cometendo um crime de injúria naquelas circunstâncias do estádio, né? Daquelas circunstâncias do estádio, né? Ou se você dizia que o juiz é ladrão. Ladrão, me deu um pênalti, mas você não está querendo absolutamente dizer que ele seja ladrão. Ladrão no campo é uma coisa, ladrão na vida social é outra, né? Quer dizer, o texto sem contexto ele é um pretexto, né? Então, a dimensão conceitual, o estudo das dimensões conceituais, ele pode levar a equívocos sérios. Por exemplo, se uma pessoa corta os pulsos, a gente imagina que possa estar querendo suicidar-se, né? Ou se automutilar, no mínimo. Mas há comunidades tribais que realizam casamento pela junção do sangue com os pulsos cortados, né? Fazem um leve corte, claro, em cada um dos pulsos e fazem essa junção de pulsos para simbolizar o próprio casamento. Então, o conceito que para nós seria de tentativa de automutilação, no mínimo, né? Para determinados rituais eclesiais um conceito de casamento, um conceito de casamento. E eu me lembro de uma sacrifício de animais é crime entre nós, ambiental, inclusive. Quer dizer, você sacrificar um animal, inclusive sem fins de alimentação, ou matar animais silvestres, ou alguma coisa disso. Isso vai parar no Supremo. A questão, de vez em quando, o Supremo se depara com a chamada liberdade religiosa e agora o fechamento das igrejas, mas recentemente, se vocês quiserem pesquisar, liberdade religiosa e sacrifício de animais. E eu achei muito interessante porque um dos defensores de seitas, normalmente de matriz africana, que envolvem sacrifício de animais, como o cristianismo já teve, a Páscoa era o sacrifício do cordeiro, né? Quer dizer, você literalmente sacrificava o cordeiro. E vejam que na história, o Pessah, que era, na verdade, a Páscoa judaica, era, na verdade, aquelas pessoas que tivessem um cordeiro em casa e que seria abatido, o anjo da morte não passava por essa casa. Então, você teria que abater um cordeiro. Mas o que era o abate desse cordeiro? Você teria que conviver com o cordeiro dentro da sua casa por uma semana, que era, por isso, a Semana Santa, onde você se afeiçoava a ele, já o tinha como um bichinho de estimação, já tinha, e a partir daquele momento você realizava o sacrifício do cordeiro. Você matava o cordeiro como um símbolo de profunda dor, de profunda penitência, de profunda reflexão sobre os valores, né? Então, esse significado, ou o conceito de Páscoa, que depois se transformou naquele coelhozinho chato, com aqueles chocolates de não sei das quantas, né?
ele era um conceito da imolação do cordeiro, né? Aquele cordeiro que você não precisava imolar e encontrar um outro qualquer lá na rua, não. Você tinha que criar o cordeiro, se afeiçoar a ele e, depois de gerado esse afeto, você sacrificá-lo, né? Né? Do mesmo modo que em determinadas religiões, e também de origem judaica, se tinha a figura do bode expiatório. Então, para pagar as nossas culpas, nós levamos um bode, um carneiro, para expiar as nossas culpas. Daí que se passou a chamar o bode expiatório, né? O bode expiatório, que é uma expressão, um conceito que hoje a gente usa. Eu não estou aqui para bode expiatório, não, ou outro tipo de coisa, mas são conceitos que podem ser apreendidos historicamente, né? Quer dizer, que, na verdade, antropologicamente, eles podem ser concebidos, né? Historicamente, eles têm um significado. E por que eu estou falando tudo isso, Celso? Para que a gente compreenda que há uma categoria jurídica de relevantíssima importância no direito administrativo, que são os conceitos indeterminados. E por que essa importância dos conceitos indeterminados? Porque o legislador se valeria de conceitos indeterminados. Ele se vale de conceitos indeterminados para dar maior plasticidade ao conceito. Veja, por exemplo, o Código Civil italiano diz que considera-se abusiva a cláusula de um contrato que efetivamente põe uma das partes em nítida superioridade em relação à outra, ou que mine a liberdade de discussão de uma das partes. E pronto e ponto. O Código de Defesa do Consumidor enumera inúmeras situações. E aí, por exemplo, alguém diz, não está naquela situação prevista no Código. Mas a essência de você anular um contrato é quando as partes não foram livres nessa contratação. Daí porque o conceito indeterminado adotado na Itália é superior aos conceitos determinados adotados no Brasil. Quer dizer, a indeterminação ela vai permitir, por exemplo, que eu diga pessoas pobres têm acesso aos hospitais do Estado. Mas se eu disser pessoas que ganham até 3 salários mínimos têm acesso ao hospital do Estado, e aí vai chegar alguém que ganha 4 salários mínimos, mas tem 15 filhos, o cara diz, rua, fora daqui, você ganha 4 salários mínimos, você não sabe ler a placa, não? Aqui nós só atendemos até 3 salários mínimos. Mas, meu amigo, eu tenho 4, mas eu tenho 12 filhos, etc. E não tem condições de pagar um hospital, nem ter plano de saúde, nem coisa nenhuma. Não. E aí chega um outro e tal, num carro importado, chama atenção, e se apresenta e diz, por favor, o senhor não viu aqui a placa de que só até 3 salários mínimos? Está aqui minha carteira profissional, eu ganho 1 salário mínimo. Como? O senhor pode me explicar que o senhor tem esse carrão? É que eu trabalho para o meu pai, ele quer que eu comece de um ponto bem básico, então ele me dá tudo, mas só me paga 1 salário mínimo. Então entre, por favor, a vaga é sua, né? Então, por quê? Porque o conceito determinado aniquilou o sentido jurídico que se pretendia alcançar, né? Aniquilou o sistema jurídico que se pretendia alcançar, né? Então, se eu digo obras de relevância social, eu não posso, na verdade, listar quais são essas obras, porque, de repente, pode aparecer alguma. Mas, evidentemente, que há outras que não têm um grau de prioridade, né? Quer dizer, uma estátua não pode ser considerada de relevância social. Uma clínica será sempre considerada de relevância social. Uma escola será sempre considerada de relevância social. Então, você buscar preencher um conceito indeterminado, é você encontrar a solução jurídica mais adequada. Eu vou contar um episódio que nunca me esqueci, já tem mais de 20 anos, e por isso ele me marcou.
Eu nunca fui muito agora com uma das desvantagens do sistema é que quando a gente fixa um prazo de trabalho, o sistema já não vai aceitar fora do prazo, que ele está lá com um minutinho, 23 horas e 59 minutos, o Moodle diz fora, e tal. Mas naquela época era a segunda chamada, ou ainda hoje a segunda chamada. E a norma da universidade dizia o seguinte, que terão direito à segunda chamada aqueles que apresentarem atestado médico do serviço médico da universidade, serviço médico Rubem Brasil, da universidade, ou por motivo relevante a critério do professor. Aí, um determinado professor dizia, para mim isso não é relevante, para mim isso é relevante, e aí muita gente, vamos acabar com isso, vamos fechar essa coisa. E eu disse, não, gente, o que temos aqui é treinar os nossos professores em direito administrativo para conhecerem conceitos indeterminados. E aí o pessoal não entendia nada disso, é natural que não entendesse. E aí aconteceu comigo um caso que foi bem emblemático para me dar uma lição. Às vezes a vida me traz exemplos práticos que são muito claros. Eu tive uma aluna que hoje, inclusive, é juíza, e ela frequentava sempre as aulas, era interessada, um pouco tímida, não fazia perguntas, mas sempre estava lá. E gostava de sentar à frente, eu a identificava já e tal, porque ela, não porque perguntasse ou porque interferisse, mas se sentava à frente. E um belo dia ela não foi à prova, e eu percebi, até mesmo pela presença, tipo, fulana que não veio aqui à prova. Bom, segui adiante. No dia seguinte, ela ficou e esperou que todos os alunos saíssem, e veio me procurar. Professor, eu tenho um assunto muito sério para lhe falar. Eu disse, nossa, alguma coisa aconteceu de muito sério com essa moça. Disse, eu moro sozinha com minha mãe. Eu moro em Piripiri, que fica um pouco longe daqui, claro, na Faculdade de Direito do Vale do Canel, né? E minha mãe teve uma crise de epilepsia e eu tinha que dar socorro a ela. Eu, na verdade, sozinha não ia deixar minha mãe se debatendo, sair, pedir ajuda a vizinho e tal. Graças a Deus ela está bem, isso é quem importa. Mas só que eu perdi sua prova, professor, e eu não estava doente, eu não tenho serviço médico da universidade. Eu digo, sim, mas além de serviço médico, o critério é relevante. E, obviamente, fiz a segunda chamada dela. Agora, eu pergunto a vocês, se um professor dissesse, não, isso para mim é irrelevante, vocês iriam ao judiciário? Eu iria. Eu diria para o juiz, olha, por favor, se isso é irrelevante, se socorrer a vida de uma mãe que tem uma crise de epilepsia não é relevante, então me diga para que, na verdade, está isso na norma, que é esse motivo relevante. Ou então diga assim, quando o professor bem quiser e bem entender. Ou você preenche o núcleo do conceito indeterminado, e aí é o que eu quero dizer a vocês, todos os conceitos indeterminados são determináveis. Todos os conceitos indeterminados são conceitos determináveis. Em algum momento, em algum instante, você terá que chegar a uma determinação que levará em conta aquilo que nós falamos, que a Manuela lembrou bem, a circunstancialidade. Quer dizer, em que situação isso é relevante, em que situação isso é irrelevante. Eu, por exemplo, já consegui, com uma certa... mas acho que com acerto jurídico, embora poucas pessoas tivessem a honestidade de dizer isso, estava uma moça fazendo uma prova. E, mais uma vez, os exemplos acadêmicos são, às vezes, interessantes. E eu notei que ela parou a prova e estava chorando. Eu disse, olha,
vamos marcar sua prova para outro dia? Eu vi que ela estava com lágrimas nos olhos. E, não, professor, eu prefiro fazer agora mesmo. Eu digo, não, você não está em condições, você não se preocupe, eu farei uma segunda chamada, foi eu mesmo quem ofereceu. Eu digo, eu faço uma segunda chamada para você e tal. E ela disse, mas eu faço questão de lhe explicar. Eu digo, não agora, você quer ir para casa? Vai e tal. Aí ela saiu um pouco, agradeço e tal. Eu digo, vamos sair mesmo. Eu não chamei a atenção do pessoal do que ela tinha. E eu digo, você me entrega a prova, mas só para não chamar a atenção do pessoal. E no dia seguinte, na aula seguinte, ela me procura. Diz, professor, eu tenho até vergonha de lhe dizer por que estava e tal. Eu disse, se você quiser, diga, mas eu vi que você não tinha condições psicológicas de fazer a prova. E ela me disse, olha, professor, eu tinha um namorado há 8 anos e nós terminamos na véspera. E isso, para mim, me abalou tanto. Eu estou, na verdade, para que vocês que gostam de happy end, ela terminou voltando com o rapaz, tá? Então, mas eu entendi que havia um motivo relevante para ela não fazer prova. Afinal, um afeto, uma convivência de 8 anos que se rompia naquele momento. Ela estava lá preocupada em saber o que eram conceitos indeterminados ou determinados, ela não sabia nem como a vida dela ia se determinar. Então, relevante precisa ser, na verdade, algo preenchido em determinados momentos. Então, a tarefa do intérprete é encontrar a relevância, e algo que já foi relevante já não é relevante agora. Algo que era irrelevante torna-se relevante nesse momento. Essa plasticidade e essa tentativa de durar no tempo, ela é que faz a geração de conceitos indeterminados. Aí vocês diriam, mas isso não é discricionariedade? Lamentavelmente ou felizmente, não é. Discricionariedade é sempre ação, é prognóstico. E conceito indeterminado está no âmbito do diagnóstico. Vamos imaginar o seguinte, o médico chega lá e diz, febril, com tosses e não sei das quantas, mas eu vou diagnosticar uma gripe mais forte. Não é Covid, não? Não. Eu entendo que você não tem outros sintomas, é uma tosse, seu pulmão está um pouquinho cheio, mas e o meu diagnóstico é de que é uma gripe mais forte. E aí eu vou lhe prognosticar, vou lhe passar os seguintes remédios e tal, e tal, e tal. Então, a discricionariedade está nesse prognóstico. O diagnóstico envolve uma indeterminação conceitual. Ele só vai olhar, só vai examinar, só vai, na verdade, constatar. Então, o conceito indeterminado, os alemães dizem o seguinte, que toda norma tem duas partes, a previsão e a estatuição. A previsão seria o Tatbestand, não precisam lembrar disso, não precisam lembrar de nada, e o Restfolge. O Restfolge, na verdade, a prescrição, algo que você, na verdade, atribui como consequência de um fato observado. Matar alguém em pena de 6 a 20 anos, etc. Possuidor de boa-fé tem direito a isso. Possuidor de boa-fé é conceito, é previsão, permanece na posse, é estatuição. Então, se a norma tem uma previsão e uma estatuição, os conceitos indeterminados estão sempre na previsão, não na estatuição. E aí, gente, o que eu vou tentar dizer para vocês? Eu acho que ficará mais fácil se eu disser o seguinte. Toda substância que gere dependência psicoquímica, dependência química ou psíquica, deve ser proibida.
todo remédio, toda droga que gere dependência química ou psíquica deve ser evitada. Não vou nem dizer proibida, porque há pessoas que podem... nós sabemos que a morfina, em determinadas situações, precisa ser usada, e por isso que eu vou dizer, deve ser evitada. Então, quando eu digo medicamentos ou drogas que gerem dependência físico-química, devem ser evitados. Essas substâncias que gerem dependência físico-química são conceitos indeterminados. Já a apreensão da droga é uma medida, um ato vinculado, não é nenhum ato discricionário. Você fechou o conceito, é substância que gera dependência, então esse é um conceito aberto, e agora vamos para uma solução fechada. Vamos para uma solução fechada. Tá? Então, vamos para uma solução fechada. Qual é a solução fechada? A solução fechada na verdade, apreender ou impedir ou evitar que essa droga seja inoculada. Então, eu posso ter conceitos determinados também gerando uma providência discricionária. Eu posso ter... Professor, Oi. Porque eu não concordo com quando o senhor fala que... Você acabou de falar que pode sim ter conceitos indeterminados, discricionários, mas antes você tinha dito que não se relaciona, né? Se relaciona. Só que, por exemplo, o interesse público é um conceito indeterminado. Claro. Quando o administrador vai, né, definir, entre aspas, tentar aplicar esse interesse público, ele utiliza da discricionariedade. É a única coisa que eu estou visualizando no momento, né? Sim. Então, assim, ao meu ver... É uma zona fronteiriça. A grande questão, Manuela, e que Manuela está lembrando bem, olha, o interesse público não envolve uma discricionariedade, envolve uma identificação. Até porque há interesses concorrentes. Por exemplo, pode ser interesse público fazer o estádio da Fonte Nova? Talvez, mas há um interesse concorrente que é abrir esgotos prioritário em relação à Fonte Nova, que é fazer saneamento básico muito mais do que a Fonte Nova. Pode-se fazer uma praça comemorativa, e essa é uma identificação do que é esse interesse, e a partir daí você vai ver qual é a providência a ser tomada. Por exemplo, casas em risco de degradação ou casas em risco de desabamento, conceito indeterminado. Então, vem lá os técnicos, e não precisa nem de um juiz, e diz, olha, sua casa corre risco de demolição. Quais são as providências que eu vou? Aí sim, discricionárias. Né? Então, as providências que eu vou tomar, remover o morador, fazer os chamados aluguéis sociais, que, na verdade, olha, você vai alugar uma casa subsidiada pelo governo, etc., etc., ou vou reparar a sua casa, nós temos um projeto de recuperação de casas, ou fazer encostas que protejam essa casa. Então, essa providência discricionária, ela não habita na localização do interesse. Localizado o interesse, encontrado o interesse, fotografado o interesse, eu vou, na verdade, dizer o que eu faço com esse interesse público, né? O que eu faço com esse interesse público. E, às vezes, quer dizer, você identifica um interesse, eu vou tomar todo cuidado, porque o fato é absolutamente recente, e para não identificar a pessoa. Não é? Uma estudante do curso de Tecnologia em Segurança Pública, que é um curso oferecido na modalidade à distância, não é presencial, mesmo antes da pandemia, é um programa de ensino à distância, chamado EAD, ela tinha que fazer um trabalho de conclusão de curso. É um curso chamado tecnológico, de duração de 2 anos e meio, alguma coisa disso. E ela terminou fazendo um plágio bem escancarado, para mostrar, por exemplo, que
a eficiência de órgãos policiais era diferente em Ilhéus, em Itabuna, porque dependia do treinamento efetivo de que eles tinham. Só que Ilhéus e Itabuna, o professor percebeu, tinham o mesmo tratamento, já que eram policiais militares. Ela trocou a palavra Ilhéus e ele foi checar. Ela trocou a palavra Ilhéus e Itabuna por Rio de Janeiro e Minas Gerais. Só isso no trabalho da outra pessoa que fez uma pesquisa séria. Mas aí o processo foi um plágio, etc. E eu, coordenando para colaborar com esse curso, disse, olha, vamos ouvi-la, pelo menos. E ela aí foi, quis fazer a sustentação oral ela própria, e foi assim, vocês vai ter que provar que é plágio, vocês vai ter que provar que é plágio. E eu aí disse, nossa senhora, essa moça não tem noção de nada, né? Não tem noção de nada. E eu disse, há um interesse público na não permanência dela no curso. Mas qual é a medida que eu vou tomar? Deflagrar uma ação penal, agitar um crime de plágio, quando isso não foi publicado em lugar nenhum, quando isso foi abortado e descoberto há tempo. E o colegiado entendeu que não, que bastava a simples exclusão do curso e que já estava de bom tamanho. Vejam que o interesse público estava latente em sancionar a estudante, mas houve também, digamos, a providência a ser tomada, que se julgou adequada, e no campo da discricionariedade, foi não levá-la às instâncias penais, né? Não levá-la às instâncias penais graças à imaturidade psíquica dela própria, né? Graças à imaturidade psíquica dela própria. Eu sei que, na verdade, essa zona é fronteiriça, mas eu posso ter, por exemplo, conceitos indeterminados que vão gerar uma atuação plenamente vinculada, né? Vão gerar uma atuação plenamente vinculada. Escolhe-se em lista tríplice os nomes mais destacados, teoricamente, na magistratura para serem desembargador. Tá. Quando você, na verdade, faz isso, você está, na verdade, exercendo um ato discricionário. Mas o complemento desse ato é um ato vinculado. Quer dizer, a entidade nomeante terá que nomear dentre os 3 que estão ali. Não pode, na verdade, fugir dessa situação. O caso que eu dou a vocês das drogas já chegou ao Supremo Tribunal, ao Superior Tribunal de Justiça. E o Superior Tribunal de Justiça estava com o dilema entre classificar o vendedor da droga da lança-perfume, que era, na verdade, um produto de muita circulação no Brasil, foi se restringindo. Então, e proibida a venda de lança-perfume no Brasil. E aí, se entendesse que a norma geraria dependência físico-química ou biopsíquica, nós estamos dentro de um conceito indeterminado, gera ou não gera, a consequência seria vinculada. Conceito indeterminado, mas consequência vinculada. Gera, gera. Então, na verdade, é tráfico de drogas e entorpecentes. Então, o camarada que inseria no mercado brasileiro o lança-perfume era um traficante. Agora, se entendesse como foi o entendimento de que a lança-perfume em si e pela frequência não gera uma dependência biopsíquica, então, na verdade, qual é a consequência? Ele pratica apenas contrabando, apenas, né? Quer dizer, ele não é traficante, cuja pena é absolutamente distinta. Paulo, acho que quer fazer uma observação aí, Paulo? Não. Não é? Então, eu sei que, na verdade, são dificuldades teóricas muito grandes. É uma zona fronteiriça muito significativa, mas observem bem, quando eu estou no plano de diagnosticar,
Eu estou no plano dos conceitos. Quando eu estou no plano de agir, vejam, discricionariedade vem do ato de agir com, digamos, um espaço possível e teórico, somente possível e teórico, de identificar qual a melhor solução a ser dada àquele problema que já foi efetivamente deflagrado. Eu tive, por exemplo, greve de ônibus, quando eu era diretor da faculdade. Os ônibus paravam. Então, eu detectava, e isso é um conceito indeterminado, grave perturbação na vida da população, e aí o que eu poderia, teoricamente, dizer, olha, vamos, se houvesse recurso, bancar um Uber para todo mundo que não tenha carro. Ou dizer simplesmente o que foi mais consentâneo, estão suspensas as aulas no período da greve. Veja, a providência que eu tomo, ela é discricionária, mas a identificação da grave perturbação na vida da cidade é um conceito aberto, indeterminado, mas que se planifica. Todo mundo sabe que uma greve de ônibus gera perturbação na vida da cidade, tanto que é uma das áreas que não se consegue evitar sequer a aglomeração, né? Não se consegue, na verdade, sequer admitir a aglomeração. Então, os conceitos eles podem ser empíricos, os que nós percebemos em determinada situação, mas eles podem também ser conceitos já criados normativamente, possuidor de boa-fé, possuidor de má-fé, patrimônio histórico. E olhem que terras improdutíveis... Também, professor? Como? Função social, função social. Função social é, na verdade, um conceito indeterminado de origem normativa. Agora, o que vai fazer a diferença e por que a importância, Agnes, dos conceitos indeterminados e de separá-los da discricionariedade? É que na discricionariedade, a prioridade é do administrador. Eu não posso dizer, eu quero que você impeça de fazer a rua em tal e tal lugar. Então, o juiz não pode entrar em primeiro mão, não. Ele fez a rua no lugar errado, até eu vou revisar os limites da discricionariedade. Já nos conceitos indeterminados, eu posso me antecipar e pedir ao juiz. Há casos, por exemplo, de gente que pede ao juiz que reconheça que a casa dele não tem valor histórico, coisa nenhuma, que tem muitas casas iguaizinhas e tal, para proibir o tombamento, que é uma restrição grave ao patrimônio público, medida vinculada, atrelada à concepção de valor histórico. Da mesma forma, alguém tenta ir ao judiciário e pode, para dizer, minha fazenda é produtiva, eu estou com receio de que eles venham desapropriar em títulos da dívida pública para a reforma agrária. Então, eu quero uma certificação judicial de que a minha fazenda é produtiva para evitar que a administração preencha o conceito indeterminado de produtividade em meu desfavor. Então, vejam que no conceito indeterminado há uma concorrência competencial entre a administração e o Poder Judiciário. Na França, por exemplo, se exige, na Comunidade de Paris, uma licença comum para edificações, mas nas praças monumentais, diz a lei, é uma licença especial. E o cidadão foi à justiça e disse, olha, eu não preciso de licença especial, não. Aqui eu não estou numa praça monumental. E foram feitos estudos, pareceres de historiadores, de arquitetos, etc., que concluíram que aquela praça não se encontrava no conceito de praça monumental. Por mais indeterminado que seja esse conceito, ele é feito para ser determinado. Conceitos indeterminados não são indetermináveis, por isso que, se fosse assim, eles seriam absolutamente inúteis, né? Eles seriam absolutamente inúteis. O Supremo Tribunal Federal chegou a dizer, por exemplo, que alguém, depois reviu esse ponto de vista, no meu modo de ver, estava certo na primeira vez e errado na segunda,
que um farmacêutico não podia ser membro do Tribunal de Contas, se não me engano, do Tocantins, não sei o estado, porque a Constituição exige que, para integrar um Tribunal de Contas, você tem que ter notório saber em administração, em direito, em economia ou em ciências contábeis. E que o notório saber dele, se fosse notório, seria só em farmácia, né? Então, que não estava preenchido o conceito de notório saber. E o Supremo Tribunal disse, olha, essa é uma questão conceitual, não me interessa, você pode nomear. Agora, dentre esses que têm o notório saber, é discricionariedade da administração nomear Paulo e não César, nomear Tício e não Caio, nomear Célia e não Maria. Percebem? Quer dizer, primeiro vamos preencher o conceito indeterminado, né? Segundo, vamos ter uma ação discricionária ou uma ação vinculada, não é? Então, como há uma necessidade de que vocês leiam esses 2 capítulos, o juízo de valor, desculpem, o juízo de valor a cada situação fática é, a partir disso, determinar o que teoricamente seria indeterminado. Sim, em cada situação fática, eu não vejo aqui, meu mouse está horrível, eu não estou conseguindo identificar de quem é essa colocação aqui. Fui eu, professor. Foi Fui você, eu, Manuela. Manuela. Pronto, Manuela. Necessário utilizar o critério da razoabilidade, excludente da arbitrariedade, binômio da confiança e estabilidade. Isso. Lembrem-se sempre, só para finalizar essa aula, de trabalhar com os axiomas. Por que eu estou chamando agora de axiomas da proporcionalidade e da razoabilidade? Axioma é algo que não precisa ser provado, que você dá como suposto que seja, né? É um axioma da vida ou da liberdade, até porque sem vida não haveria direito, né? Sem liberdade. Então, eu não preciso provar que a vida é um direito. Ele é um axioma. Então, eu não devo incluir a razoabilidade e a proporcionalidade como princípios. Eles são axiomas que, na verdade, vão modular a interseção de princípios, né? A interseção de princípios. Então, até que ponto eu posso assegurar a liberdade religiosa e preservar o direito à saúde? Todos 2 têm uma proteção constitucional. Eu mitigo um ou sacrifico. Será que a liberdade de culto é o mesmo que a liberdade religiosa? Será que eu não estaria só discriminando? Vejam, todo esse jogo envolve proporcionalidade, que é necessidade, adequação e custo-benefício, e razoabilidade, que é a proteção das expectativas, que é a proteção das expectativas. Gente, esse é um conceito que eu ainda não encontrei, mas fui amadurecendo com o tempo e chegando a essa ideia de que o que você tem por razoável é o que corresponde à sua expectativa. Não que necessariamente seja bom. Veja bem, quem vai responder pelo bom e pela qualidade do ato é a proporcionalidade. Vejam que isso é bem interessante. Alguma coisa pode ser proporcional, mas não ser razoável. Como eu disse, os rótulos de cigarro podem ser trocados? Podem, por aqueles que produzam mais efeitos na inibição do fumo, não é? Mas é razoável trocá-los de um dia para o outro? Não, evidentemente não. Uma alíquota de tributação qualquer, ela pode, na verdade, ser mudada? Pode, em impostos extrafiscais, imposto de importação, imposto de exportação. Eu vou dar de graça para vocês aí. Vejam, tributos extrafiscais são aqueles onde o Estado, a União, leia-se, não tem nenhum interesse em arrecadar, né? Ela tem maior interesse em inibir a entrada ou expandir a saída. São os impostos de importação e de exportação, por exemplo. A finalidade não é arrecadatória, a finalidade é inibitória. Então, se ela quer, por exemplo,
que um produto americano não entre aqui no Brasil, ela joga uma tarifa lá em cima que vai ficar proibitiva. Então, você admite tributos de 200%, etc, etc. Você quer também, o IPI tem essa finalidade. Se você quer que o pessoal não beba tanta cachaça, joga 200% de imposto sobre essa coisa. Então, nesse caráter de extrafiscalidade, quer dizer, nesse caráter de extrafiscalidade, a União assume um papel de uma discricionariedade, mas há de fazer com razoabilidade. O que é? Ela não pode, de um dia para outro, mudar essas coisas. Como a justiça é extremamente lenta, gente, há cerca de 6 meses, não mais do que isso, foi autorizada a descarga ou a liberação para o grupo Paz Mendonça, que já nem mais existe, de 22 mil caixas de uísque Ballantines. Estou fazendo a propaganda porque Ballantines concordou em patrocinar a aula, né? Que ficaram sob uma discussão imensa, porque depois da compra, eles alteraram a alíquota de importação e elevaram constantemente. Aí o grupo Paz Mendonça disse, mas espera aí, eu já estou com a mercadoria no navio e você pode, na verdade, aí o Supremo Tribunal disse, não pode não, a mercadoria está no navio, você tem que respeitar a alíquota de que ele entrou, afinal de contas não tem cabimento acabar o jogo no primeiro tempo, né? Então, essa questão da razoabilidade é uma proteção das expectativas. Alguma coisa pode ser amplamente proporcional, mas não ser razoável, né? Amplamente proporcional, mas não ser razoável. Quando eu quebro, por exemplo, as expectativas das pessoas, eu posso ter regras do jogo diferenciadas? Posso, mas elas devem ser previamente conhecidas das pessoas. Eu vou encerrar contando uma piada. Eu não sou muito bom de jogo de cartas, não, de jogo nenhum. Talvez só de palavras, de jogo de palavras. Mas diz que um cidadão estava no navio e lá o carteado corre solto, né? Por falta mesmo do que fazer, né? E uma pessoa foi lá e apresentou um conjunto de cartas e disse, certamente era um gaúcho, e disse farroupilha. O cara olhou estranho, era uma combinação totalmente diferente, 10 com 5, com 8, com, sei lá, com 3. E ele aí virou e bateu e arrecadou as fichas de todo mundo e ganhou o dinheiro. Aí o cara disse, farroupilha? Disse, aqui você não sabe que é a regra, né? Farroupilha, ele disse 10, 8, 5 e 3. Ele botou isso, anotou no papelzinho. Não é que, para a sorte dele, no dia seguinte, ele consegue aquele conjunto de cartas, aí feliz da vida, joga as cartas, diz, farroupilha. Mas hoje é terça, farroupilha só vale até domingo. Hoje, durante sábados e domingos, farroupilha. Então, o que é que você quebrou? A expectativa dele. Você, na verdade, perdeu a confiabilidade porque você quebrou a expectativa. Então, a nossa confiança é gerada pela proteção das nossas expectativas, né? Isso aqui é muito importante. Pode ser que as expectativas não sejam as melhores possíveis. Pode ser que as expectativas não sejam as melhores possíveis. Então, você diz, uma pessoa de 100 anos de idade vai fazer uma cirurgia, você diz, a chance de sobrevivência é de 1%. E se a pessoa morrer, você diz, bom, já era o esperado, mas a gente tentou e tal. Ninguém vai dizer que médico é incompetente. Por quê? Porque ele atuou segundo as boas expectativas. E, do mesmo modo, você aceita a lei segundo ela gere para você uma expectativa adequada de comportamento. Quando você altera a lei, você quebra a razoabilidade por ferir, por decepcionar o seu senso de expectativa. Eu gosto de dizer sempre, numa sequência aritmética bem simples, que 2, 4, 6, 8 chama 10, e que 10, 12, 14 chama 16. A minha expectativa de continuidade nessa progressão, que afinal a vida é uma progressão
mais complexa, mas essa vida, a progressão se chama de razoabilidade. Eu estou dizendo isso, gente, porque nos livros você vai encontrar o princípio da isonomia, o princípio da igualdade, o princípio do raio que eu parto, o princípio do raio que não se parte, e daí por diante, né? Quer dizer, é simples, não adianta complicar. Tem gente que resolve ser obscuro para parecer profundo. Isso é que eu, na verdade, nunca me sensibilizei com essa ideia. A pessoa tentar ser obscuro para parecer profundo. Isso, o meu filósofo de cabeceira, Ortega y Gasset, diz assim, palavras tambor, quanto mais ocas, mais ressonantes, né? Como eu já tive professores que faziam palavras tambor, discursos maravilhosos, quando você espremia, não tinha nada. Mas o tempo sempre conspira contra mim. É incrível. Eu vou tentar discutir, fazer uma mediação com ele, ver o que ele resolve comigo, porque eu vivo sempre nessa briga com o tempo, né? E quando eu olho o relógio, eu vejo que é hora de me despedir de vocês. E faço... Professor, eu podia fazer só uma última perguntinha? Faça. Professor, qual é a relação entre... Pessoal, mas você tem o direito. Entendi. Oi. Qual não, a eu relação... não quero torturá-los. Oi. Qual a relação entre a razoabilidade e o princípio da segurança jurídica e a própria regra da legalidade? Veja bem, a razoabilidade ela me garante a segurança. Eu me sinto tão seguro quando o que eu previa acontece. Isso me gera segurança. É aquela coisa. Chico Buarque diz: todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri, um sorriso bom. Então, ele, na verdade, trabalha com essa razoabilidade. É o que eu espero, né? De que isso, na verdade, aconteça. A razoabilidade me dá segurança porque é a proteção da minha expectativa. Já se manteve casas construídas em áreas ambientais porque era razoável supor que, com a licença municipal, mesmo ilegalmente, se protegeu a razoabilidade, porque se protege o grau de confiabilidade ou de confiança em vocês. Porque se eu não tiver a razoabilidade, que é a proteção das expectativas, quantas pessoas estariam aqui sexta? O professor vem sexta sim, sexta não. Então, por que eu faço uma questão de avisar, de dar uma satisfação? Para não quebrar a segurança de vocês. Para não quebrar a segurança de vocês. A legalidade, ela não e a sua pergunta é bem interessante, Jordan. Jordan ou Jordan? É Jordan. Jordan mesmo, estou certo. Né? Então, Jordan, a legalidade, e eu vou dizer isso para vocês em fim de aula, porque eu sou mal, muito mal, a legalidade não é um princípio. O princípio é o da segurança. A legalidade está a serviço da segurança jurídica. Ela é um espelho da segurança jurídica. E se a legalidade não trouxer segurança, vai se preservar a segurança jurídica. Eu vou dar só um exemplo bem positivista. Está na Constituição. A lei não prejudicará o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. O que a coisa julgada é? Símbolo de segurança. O que o ato jurídico perfeito é e deve ser mantido, porque é um símbolo de segurança? O que o direito adquirido é, na verdade, um símbolo de segurança. E, em dados momentos, você claramente reconhecendo a ilegalidade e com a ressalva da boa-fé, você preserva o ato. Estudantes que fizeram, já são aos montes, que foram irregularmente transferidos, houve uma leva de gente transferidos irregularmente para a Universidade Federal, porque diziam: eu sou filho de funcionário público, e o cara estava lá matriculado numa faculdade, numa Unisquina, sem brincadeira, há faculdades particulares sérias, mas há faculdades, uma delas, Faculdade de Direito, foi feita em cima de uma padaria, o ministro chamou de Faculdade Doces Sonhos. Né? Então, o cara vem de uma Unisquina e entra na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Uma forma de burlar o vestibular. Tá? Você entra em qualquer uma, pede transferência e
consegue um cargo em comissão e vai fazer isso. Se ele concluir o curso, gente, a segurança jurídica recomenda que você não anule esse curso. Tá? Se ele teve uma liminar de um juiz, o chamado fato consumado, os pretores em Roma tinham que ser patrícios, e um plebeu muito ousado se passou por patrício, mas ninguém anulou as decisões dele em nome da segurança jurídica. Claro que as decisões desse pretor eram irregulares, mas em nome da segurança jurídica não dava para anular. Um cara se passou por juiz naquela época que Mato Grosso não tinha muitas comunicações e não era o juiz tinha morrido. E ninguém nem soube que o juiz tinha morrido. Ele deu sentenças, mas as sentenças não foram anuladas, porque as partes já estavam, os casamentos não foram desfeitos, os acordos não deixaram de prevalecer, porque o redemoinho, a crise social. Então, o que nós buscamos com a lei é a segurança jurídica. E a plebe romana, Jordan, disse um dia, queremos leis mesmo que injustas. É melhor ter a lei injusta do que não ter lei nenhuma. Ter a lei do momento, a lei de plantão, a lei segundo os caprichos do governante. Né? Isso aqui é o Estado de Direito, é um Estado regido por uma legislação prévia que leva em conta a segurança. São dois os vetores, a segurança que produz confiança, né? E a eficiência que produz mobilidade, que produz o desenvolvimento do direito e o aperfeiçoamento das normas jurídicas. Né? Então, a eficiência está muito mais ligada à proporcionalidade, e enquanto que a razoabilidade está muito mais ligada à segurança. A segurança está ligada à razoabilidade e a eficiência ligada à proporcionalidade. Satisfaz, Jordan? Beleza? Então, até sexta-feira, gente. Um abraço para vocês. Tchau, professor. Tchau, pessoal. Repitem o excesso, Jordan, mas acho que valeu a pena, viu? Valeu a pena essa provocação, mas botem na conta dele esses minutinhos, viu? Tá bom? Tá certo, gente. Obrigadão. Obrigado. Obrigado. Tchau, professor. Obrigado. Obrigado. Tchau, professor. Bom final de semana. E bom final de semana para vocês. Vamos sair agora.